Estamos aqui, eu e essa querida, que eu admiro bastante, Marina Marchesotti. Isso. A dona da Ideale. Alguém que inspira e que também tem muito a ver com o mercado imobiliário e que hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, fazer esse bate-papo de imóveis e imóveis. E eu tenho certeza que vai acrescentar muito à nossa vida. Marina, então conta um pouquinho de como que você chegou aqui em Araranguá, por que você veio para cá e por que trabalhar nesse ramo de imóveis. Eu morava em Balneário Gaivota, né? E é a minha praia do coração. Mas quando a gente começou com a ideia de montar a loja de imóveis, que sempre foi um sonho do meu marido e sócio, né? A gente imaginou que, como nós temos polos aqui na região, né? O pessoal lá da Gaivota, de Sombrio, busca sempre Araranguá ou Criciúma para consumir, né? Então, a gente resolveu adotar a cidade de Araranguá, que eu já tinha morado aqui quando era criança, né? E era um lugar que encantava, assim, que tinha uma qualidade de vida interessante pra gente. E fazem quantos anos que vocês estão aqui? 8 anos já. 8 anos de Ideale em Araranguá. Isso. Uhum. E por que móveis? É um sonho que ele tinha, né? Isso. Mas no mercado atual, como é que vocês enxergam essa questão dos móveis? Principalmente no meu ramo, que é imobiliário, né? A movelaria, na minha concepção, ela faz toda a diferença. Uma coisa é vender uma casa, eu faço a apresentação para os meus clientes de uma casa sem móveis. E outra coisa, parece já dar história, né? Só com os móveis ali, sem vivência de ninguém. Tu consegue enxergar isso também? Sim, a ideia inicial surgiu desse sonho que o Ronaldo tinha de trabalhar com móveis, né? E aí eu me encantei porque eu sou de outro segmento, né? Minha formação é medicina veterinária, nada a ver. E aí o que me encantou com a função de trabalhar em imóveis é porque a gente trabalha com o final da realização do sonho de muitas famílias, né? Com a cereja do bolo. Porque daí passa por todo o processo de obra para quem faz a obra ou por todo o processo de compra de uma casa vazia, né? E aí o que deixa a casa com a personalidade principal é a parte do interior, né? Do design de interiores, dos móveis, enfim. Então isso que me encantou. Então a gente tem um equilíbrio ali, né? O Ronaldo com a parte mais racional, que é o produto em si, e eu mais da parte lúdica do negócio, de todo o encantamento, né? Do processo da criação dos móveis. E aí, na questão da valorização, né? E da importância de se ter móveis de qualidade num espaço todo novo, o que a gente entende é que as pessoas hoje, elas buscam, né, 67%, a gente tem um dado, né, 67% das pessoas buscam um imóvel mobiliado. Então, é verdade. Não tem todo aquele estresse de procurar fornecedor de uma coisa, procurar fornecedor de outra coisa. Então, apartamentos decorados, casas decoradas hoje, elas têm uma valorização muito maior, de 30% a 40% da valorização delas por conta de não ter esse trabalho, dessa comodidade para o cliente. Né? No meu dia a dia, eu que lido com imóvel pronto e imóvel em construção e acompanho esse caminhar do cliente em busca do sonho, muitas vezes impacta exatamente nisso. Não, vou procurar uma que já tenha mobília porque vai ficar muito caro a movelaria. É caro? Não, né? Que depende do que o cliente quer. Quando a gente fala em imóvel para investimento, o interessante é que se trabalha num projeto mais neutro, sem tantos móveis, claro que eu adoro vender móveis, né? Mas não encher a casa de móveis, a gente precisa ter um equilíbrio. Mas no geral hoje, um exemplo, eu tenho lá minha casa de 200 metros, ou de 330 metros, ou de 100 metros, né? Porque todo lar é especial, mas eu vou cogitar uma casa grande. Se tu for fazer o básico bem feito, não, né? Tu consegue ter uma casa muito bem decorada, muito bem alinhada, mas sem um custo elevado, né? Hoje a gente estima, né? Claro que a gente consegue trabalhar sempre dentro da intenção de investimento do cliente. Mas um cliente que não tem ideia de quanto vai gastar em imóveis, né? A gente estima que o investimento fique entre 10% a 30% do valor do imóvel. Então, o cliente quer uma casa muito grande.
né? E aí a casa já é mobiliada ou a casa não é mobiliada, ele consegue entender que ele vai investir de 10 a 30% em móveis. E aí ele consegue também ter uma noção se é mais interessante a casa já mobiliada ou a casa sem nada. Isso é uma percepção muito interessante. Quando os clientes eles me procuram, eu compro essa casa que está pronta, ou compro a casa e faço ela do meu jeito, eu identifico muitas vezes que o cliente ele consegue fazer a casa do jeito dele, com certeza, bem mais em conta, mas aí impacta na questão dela já estar mobiliada e todo o trabalho que ele já não vai ter. Que é como tu falou, né? A pessoa não vai ter, porque não vai precisar de arquiteto, não vai precisar de sair de casa para uma loja. Mesmo assim, eu vou botar agora lá no Minha Casa Minha Vida. Quantas casas são feitas aí de 60, 90, 100, 110 metros quadrados que estão dentro do Minha Casa Minha Vida, né? E que com certeza agregaria muito se os móveis já estivessem caminhando junto com as etapas da construção. Sim. Porque vamos botar no papel, se leva de 1 ano a 1 ano e meio para ti projeto, prefeitura, construção, entrega, isso no financiamento, né? Se tu for dividir todos os móveis que tu necessita colocar dentro de casa, que geralmente numa casa menor é a cozinha, um painel na sala, os banheiros, tu consegue pagar isso nesse tempo da construção. No caso, contigo ali, com a tua empresa, isso é possível? Sim, a gente trabalha com a venda futura, né, que a gente chama. Então, pela loja hoje, a gente consegue parcelar os móveis em até 24 vezes. E ainda com uma carência de até 60 dias para o primeiro pagamento. Sim. Então, o cliente está iniciando a casa dele, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a questão do imóvel financiado, né? Porque o cliente que está financiando o imóvel, às vezes ele não vai ter o score suficiente para financiar os móveis, né? Então a gente precisa saber a época, né, de fazer esse investimento. Sim. Isso tudo a gente vai pensando, vai conversando a respeito de em que ponto da obra que está, né, enfim. Pela minha habilidade em financiamento, isso é muito importante que tu falou. E não tem como tu construir uma casa se não tiver terreno. Não tem, tu tem que ter o terreno, fazer a construção da casa, né? E não tem como tu ter móveis sem tu ter a casa. Então, a indicação, até para quem está nos assistindo, que é uma informação muito importante, adquira o terreno, planeja a sua construção. Aí eu já vou até dizer que pode marcar um horário contigo, porque isso é uma parceria que a gente já vem falando de algum tempo, né? E seria muito importante se o cliente pudesse ver, eu não vou fazer todos os móveis, mas eu vou fazer o básico, a cozinha e os banheiros. E aí depois da casa ele faz a questão da verificação para os móveis, porque é o caminho certo e assertivo, principalmente se falando do score, né? Porque senão não dá. Aqui em Araranguá a gente ainda não tem, né, as construtoras ainda não têm esse costume. Em cidades maiores, por exemplo, Porto Alegre, né, hoje tu compra um imóvel com os móveis junto, no financiamento total do imóvel, né? Então, alguns entregam somente com a área molhada, né, que daí seria cozinha e banheiros. Outros entregam todo ele completo, né? Sim. Mas ainda não é uma cultura aqui da região. É uma pena, assim, né? Porque... Eu acho que também é algo que a gente pode modificar, né? Assim como o mercado imobiliário pode se modificar. Sim. E uma pergunta, assim, como é que ficou para vocês, depois da pandemia, essa situação, que agora já não falo mais nem da pandemia, né? Porque já estamos bem após, mas essa situação, porque hoje tudo é Instagram, né? Hoje a pessoa, ela compra por aquilo que ela vê de fato, né? Como é que ficou isso, assim, com relação aos móveis? Então, quando a gente pensa em deixar um ambiente mais agradável, um ambiente mais bonito, mais harmônico, né? A gente tem que ter sempre o entendimento de, claro, a gente precisa deixar ele bonito, mas precisa deixar ele funcional e confortável, né? Nesse caso, a gente tem espaços na casa onde a gente utiliza mais, onde a gente recebe mais visitas, né? Que é uma coisa que a gente vê mais diariamente. Parte de área social, principalmente, né? Sim. Então, nesses ambientes, a gente pode investir um pouco mais no espaço, né? Colocar
colocar algum acabamento, mais espelhos, fazer algo mais sofisticado. E a parte íntima da casa, que talvez não tenha essa necessidade, a gente consegue trabalhar com um projeto mais enxuto, mais clean, vamos dizer, né? Então a gente tem essa possibilidade. Com a questão da pandemia ali, as pessoas elas acabaram ficando muito tempo dentro de casa. Então não era mais só a área social que incomodava, né, aos olhos, porque daí se tu tá em casa o dia inteiro vendo todos os ambientes da casa, dá essa vontade de dar essa mudada, não podia viajar, não podia investir o dinheiro em mais nada, né? Então as pessoas investiram muito nos imóveis. Para nós, claro que a pandemia foi uma coisa horrível, mas em contrapartida, para os negócios, as pessoas parece que acordaram para esse carinho, para esse cuidado maior com as casas. Uma atenção para o interior das suas casas, Isso. né? E aí, dentro disso também, o que a gente pôde notar? Após pandemia, né? Como as pessoas que já tinham a experiência de ter móveis em casa conseguiram também acompanhar como que funcionava o pós, né? Porque são móveis, quando a gente fala em móveis sob medida, a gente imagina móveis que vão ficar em uma casa por muitos anos, né? Pelo menos 15 a 20 anos, eles precisam estar numa casa com uma cara de móvel novo, não pode ser Sim. aquela coisa da gente olhar e ver, né, a portinha torta, algum acabamento feio. E então as pessoas começaram a cuidar também muito mais a qualidade dos móveis. Né? Interessante. É uma coisa muito importante, tanto para quem adquire o imóvel para si e principalmente para os investidores. Porque quando a gente fala em imobiliárias, né, as imobiliárias elas fazem uma vistoria do imóvel mobiliado. Ok, se faz a vistoria de parede, da residência, enfim. Mas abrir o imóvel, ver se tem algum erro, se tem algum ajuste para fazer, isso não é um serviço que a imobiliária faça. Ver aquele grosso, assim, né? Tem alguma coisa desregular, enfim. Mas abrir o imóvel, ver se o funcionamento dele está correto, ver se tem alguma coisa que precise de ajuste, não é uma coisa tão, né, do dia a dia de imobiliários. Uhum. Então, esse é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes, né? Tanto o investidor como o cliente final. Imagina, tu vai ficar lá 10 anos usando o móvel. Em algum momento, alguma coisa talvez precise ser ajustada, né? E aí, como que a gente encontra esse serviço? Quem é esse prestador de serviço de assistência técnica que a gente costuma falar, né? O móvel ele tem garantia de 5 a 8 anos? Sim. Mas, e depois? Sim. Né? O que se faz? Às vezes é uma portinha só que não está bem alinhada. E isso é tão importante quanto a questão do planejar, né? Porque a longo prazo, e isso é bem real o que você falou, né? De muitos imóveis a gente vai visitar e alguns a gente mora também e aí a gente pensa assim, poxa, isso aqui poderia estar melhor. O que eu vou fazer para que isso esteja melhor? Com quem que eu falo? Sim. Tu não sabe, né? E esse serviço vocês também prestam. Sim. Uhum. Que interessante. Como é que tu vê nesse momento, principalmente nesse ano de 2025, o mercado para essa aceitação de entender? Eu acho que quase que é como uma venda casada hoje. Tu compra a tua casa, tu quer o teu móvel. É o que eu vejo 95% dos nossos clientes. Tem orgulho de adquirir, né? Como é que tu vê isso em 2025? Está crescendo esse interesse? É uma coisa que é só a minha percepção? É uma realidade que a gente já está vivendo há um tempo? O interesse, sim, a gente nota que ele está crescendo, né? Por conta de momento econômico, talvez as pessoas deem uma segurada, né? E é nesse momento que a facilidade no pagamento, ela ajuda. Né? Quando a gente fala em parcelamento em até 24 vezes, eu não sei como está o mercado. Eu teria o dinheiro para pagar o móvel à vista, mas não sei como é que está o mercado. Por que eu vou disponibilizar um valor que eu tenho agora se eu posso ir acompanhando da forma como vai indo o mercado e tenho essa facilidade no pagamento? Né? Sim. Então, eu entendo que os nossos clientes hoje, né, pelo que chega lá pra gente, eles estão muito seguros, né, do que estão fazendo, mas eles vão lá porque eles sabem da qualidade do que é entregue, né? Então, a gente trabalha sempre nesses 8 anos, né? Desde a antiga marca que nós trabalhávamos até a marca de hoje, com essa seriedade. Nós temos um contrato, né, que ele é atrelado à fábrica, então tem a garantia para o cliente que a gente não vai anoitecer e sumir no amanhecer, né? Então,
é um diferencial, porque tá todo mundo já segurando, né, o dinheiro hoje. E aí tu dá o teu dinheiro ali para algo incerto é muito complicado. Essa questão da responsabilidade desde o início até o final, isso me chama muita atenção, Marina, porque no ramo imobiliário eu penso que isso é primordial para qualquer imobiliária, qualquer corretor, para a minha vida, né? Tu tem que ter um contrato, tu tem que estar alinhado, tem que entender, o cliente ele precisa passar pelo processo, a clareza em tudo, né? E o respaldo depois, porque não é só sobre vender, é sobre auxiliar a família a ter uma vida melhor, a auxiliar o cliente pelas escolhas que eles estão fazendo, né? Sim. E se vocês fazem isso também na questão dos móveis, isso é muito importante, se torna um diferencial. Nós temos a nossa jornada do cliente, né, dentro da loja. A jornada do cliente, do corretor que vende lá para o cliente que vai construir, é uma jornada muito maior, né? E aí a gente chega lá no finalzinho. Então a gente costuma dizer que se o cliente já tem o imóvel pronto, já está tudo disponível para a gente fazer a montagem dos móveis, ela dura no mínimo 60 dias. O cliente vai chegar lá na nossa loja, ou ele traz o projeto do arquiteto, ou a gente, né, acompanha ele nessa consultoria para o projeto dele. E aí ele vai passar por esse processo inicial, e a hora que ele dá o ok, que aí sim começa, né, a produção, de fato. Aí, a hora que ele dá o ok ali, ele vai sair lá da loja com um papel, um desenho na mão. Né? Ele chega do arquiteto com um desenho na mão e ele sai de lá com o desenho e o contrato. Né? Ou ele chega lá sem nada e ele sai com o auxílio de vocês até nisso, né? Isso aí. É muito interessante mesmo. Mas é uma confiança que ele precisa ter, que nem aqui. O cliente chega, ele vai sair com o papel na mão. Sim. Né? E aí até concretizar aquele sonho, o nosso prazo de entrega hoje gira em torno de 60 dias. Então o cliente ele vai... né, 60 dias ali naquela angústia, porque daí tu fica sonhando com aquele desenho, com aquela foto linda que a gente faz, né? E aí, quando é que vai chegar? E aí, às vezes tá esperando só aquilo para poder se mudar para casa nova. Então tu acaba vendendo um sonho, né? E esse sonho ele precisa ser concretizado da forma como o cliente imaginou. É uma responsabilidade grande. Eu tenho uma análise da tua empresa e que eu acho que talvez a gente nunca tenha conversado sobre isso, né? Mas vale muito a pena agora pontuar. Houve uma situação em que estava sendo construída uma casa para uma cliente. E daí, lá nas etapas finais, a cliente ela queria colocar os móveis que já estavam feitos. E eu acompanhei a evolução da montagem daquela área ali da casa da cliente nascendo e acontecendo, né? E foi muito lindo. E me chamou a atenção o cuidado, porque não tinha ninguém lá. Eu não fazia parte, ninguém estava vendo, né? Eu estava lá para fazer fotos, eu estava lá para verificar alguma coisa que precisava no imóvel. Não, mas o comprometimento estava lá da equipe, montando, conferindo, verificando se estava tudo certo. E como eu fui algumas vezes, a etapa final ficou muito, muito bacana de ver. Então, sim, a gente tem que ser comprometido com o que a gente faz. Principalmente, não agora que a gente está assim no bate-papo, né, e tal, mas lá nos bastidores, quando a gente vai entregar o nosso melhor para o cliente para poder fazer. Tu falou ali de uma situação, né? O cliente, ele sai lá da tua empresa com papel na mão. E a mesma coisa aqui com os clientes, eles chegam e eles não têm ali, o terreno ele não consegue carregar, botar no bolso, né? Não dá para botar os móveis também, né? Então, eles precisam ter essa troca, essa confiança, que é a promessa, né? A promessa da compra e da venda, a promessa do atendimento, a promessa do caminhar com o cliente, de que vai ficar tudo certo, né? Porque a gente sabe o caminho que vai ser percorrido, né? Sim. E daí, no final das contas, tá lá o cliente com a chave na mão, ou com a casa que queria, com o apartamento, seja, né? Qual imóvel desejar, e
tudo certinho, pronto para morar dentro, com os móveis com cheirinho de novo. Aquele cheirinho, assim, é o que encanta, né? Aquele cheirinho de, a gente não sabe se passou thinner no lugar, se é muito novo, né? E é muito bacana. Então, parabéns, né, pela atuação de vocês na cidade. Quero agradecer o convite, né? Hoje não foi para tomar um café, foi para tomar uma água. Mas é muito importante estarmos, assim, juntas e compartilhando essas ideias, né? Que acrescentam muito mais nossas vidas. É uma coisa que eu sempre falo, né, que eu acho muito, muito legal, que desde quando a gente começou, desde que a gente se conheceu lá no núcleo, enfim, esse ter o cuidado com o cliente, é uma coisa que eu busco muito, né, aquele cuidado que tem no presente, aquele cuidado que tem no atendimento, é uma coisa que eu gosto muito de me espelhar, assim, né? Um dia eu chego lá. Isso se tornou uma prática. Tudo que a gente faz repetitivamente se torna para ti algo na tua vida, né? Uma disciplina. E tu sabe quando tu chega num lugar que não é bem atendido, né? Então, se a gente não quer pra gente não quer pro outro. A gente vai ter falha todos os dias, né? Claro que vai, a gente é ser humano. Mas quando nós estamos dentro do nosso propósito, da missão, da visão da onde a gente quer chegar, os valores, eles também ficam impregnados em nós. Sim. E é muito importante, porque o cliente ele não se faz de uma conversa. Tem cliente que, eu quero um imóvel tal, ou eu quero um imóvel assim, e aí a gente tem que transformar o imóvel para o cliente. Mas tem cliente que é de 10 anos, de 15 anos, tem cliente que é desde o início da minha jornada, 22 anos, e agora resolveu comprar. E eu disse, ok, vamos lá. Então tá, né? Estava duvidoso, não era o momento, então... economicamente falando, né? A gente ressalta que há uma atenção nesse momento para o Brasil por conta da economia. Mas nós já passamos por vários momentos assim no mercado imobiliário. Sim. E isso é assim mesmo, é como uma montanha-russa, vai e volta. Eu costumo dizer que as pessoas precisam do nosso produto, do nosso serviço, né? E a única coisa que a gente precisa fazer, de acordo com a economia, com as coisas que acontecem na vida, a gente precisa se adaptar para conseguir vender o de melhor para esse cliente. Exatamente, fazer o serviço correto no tempo que... Às vezes, né, ninguém é perfeito, pode ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa que não era planejado, né? Mas o que eu digo sempre que é muito importante, que a gente consiga resolver, né? Sei lá, vamos pensar em algum fato que tenha acontecido com algum cliente. Deu um probleminha num furo, né? Meu montador foi lá furar o sifão da água e furou no lugar errado. Tá certo, vamos recolher a peça, erramos, ok. Vamos recolher a peça e solicitar uma peça nova de fábrica. Chega lá, faz o serviço, ok, né? Não posso dizer, não, a gente é perfeito 100% o tempo todo, não. Mas a gente resolve eventuais problemas também. Dá o suporte, né? Isso aí. Eu acho que isso é o primordial para qualquer empresa, dar o suporte. Me diz uma coisa, assim... Tu é uma mulher, sempre muito bem bonitinha, alinhada, né? Como é que é isso nas montagens? Tu também dá uma passada lá e diz, não é assim, é assado, o projeto tá assim, tá... Eu vou nas montagens, quem faz essa correria mais de entrega e tudo mais é o Ronaldo, né? Eu vou nas montagens quando já tá quase o negócio pronto, Entendi, né? Quando a bagunça já se passou. Isso. Não, precisa vir aqui para ver algum detalhe, né? Porque como a gente faz todo um detalhamento da montagem, dificilmente precisa ir lá para apagar incêndio, assim, né? E aí quem eventualmente sai para, né, precisar levar alguma peça, alguma coisa é o Ronaldo. Eu gosto bastante de ir. Eu vou muito nas obras, no momento de medida, né? E aí para entender também a ideia do cliente. Eu adoro uma obrinha, né? E aí depois também, quando a gente está finalizando lá, a gente vai para ver se realmente ficou tudo que a gente alinhou com o cliente antes, né? Se está tudo certinho. Mas é tranquilo, porque como as peças elas vêm todas no tamanho exato que a gente solicitou para a fábrica, né? Vêm todas embaladas. Então não tem essa sujeira, assim, né? Já vem tudo já encaminhado. Já vem tudo encaminhado. Às vezes algum ajuste precisa fazer na peça no local ali, mas não dá tanta bagunça assim. A bagunça é de tirar do saquinho plástico e começar a montagem. Uma vez eu estava na casa de um cliente
ele construiu comigo uma casa, Minha Casa Minha Vida, uma casa de 55 metros quadrados, e era o sonho deles, né, do casal. E eu passei de manhã na casa deles, eles estavam lá montando os móveis, e eu passei às 17 horas e os móveis já estavam montados. E era outra casa. E eu disse, gente, socorro, o que é isso? Ela assim, não, Michele, hoje a gente dorme aqui porque... E eu olhei assim, nossa, mas como é prático, né? É muito prático. Quando nós fizemos a troca da imobiliária para cá, viemos eu, o André, num sábado. E aí o André ficou mais tempo no sábado, as corretoras eram juntos. E no domingo veio eu e o André, mas quando eu cheguei aqui no domingo já estava tudo pronto. Eu disse, barbaridade, é muito rápido, né? Uma cozinha hoje, se a gente for pensar, né, leva no máximo uns 3, claro, depende muito do tamanho da cozinha, né, mas uma cozinha em média ali leva em torno de 3, no máximo 4 dias, se for uma cozinha com muitos detalhes para fazer essa montagem. Então, se a gente for pensar ali, né, desde da fabricação, que demora um pouco mais, enfim, chega aquele móvel ali, às vezes assusta, né? Que o cliente, chegou um monte de pecinha, desde uma pecinha de 10 centímetros, bem embalada, com cantoneira, tudo. Então, desde uma pecinha pequenininha até o pezinho que vai lá no móvel, né? Vem tudo separadinho lá. Então, é uma pilha de pedaço de madeira. Então, até montar esse quebra-cabeça... Até para isso tem que ter logística, né? Logística, planejamento, né? Então, acredito que é isso. Nossa conversa de hoje bem maravilhosa. Deus abençoe a empresa de vocês, com tudo que vocês têm, e que vocês possam, a cada dia, crescer mais com esse trabalho íntegro, com esse trabalho pontual que vocês têm feito, né? E de muita qualidade. O bom né, o que mais prolonga a durabilidade dos móveis é a gente trabalhar sempre com modelos e cores neutras, né, que se torna atemporal. Quando a gente trabalha com cores muito intensas, com acabamentos, né, mais elaborados, ou mais... como é que eu vou te dizer? Que são tendência agora, mas que a gente sabe que daqui a pouco passa, né? Acaba deixando o móvel com essa cara de fora da época dele, né? Quando a gente trabalha com tons neutros, prolonga a vida dele, né? Fica um móvel que serve para a vida toda. É que a gente precisa sempre entender, e a gente, no atendimento que a gente inicia lá na loja, né? A gente gosta muito de entender como que é o dia a dia do cliente. Se o encanto dele mesmo é a cozinha, ou se ele se encanta mais por determinado ambiente da casa, enfim, né? Geralmente o coração da casa a gente diz que é a cozinha, né? E aí dentro disso a gente entende se ele é um cliente que ele gosta muito de cozinhar, se ele é um cliente que nem o Ronaldo brinca, que ele cozinha por sobrevivência. Né? Depende do dia a dia desse cliente. Não, é um cliente que ele cozinha muito. Então a gente tem que pensar que ele vai olhar muito aquele ambiente todos os dias. Ele é um cliente que ele cozinha muito, mas ele tem uma vida muito corrida. Então não dá para ter tanto detalhezinho, porque a gente precisa pensar também na limpeza desse espaço. Então, vou usar um monte de prateleira aberta, ele gosta muito de fazer fritura. Não vai combinar. Né? E aí ele vai ficar chateado comigo por muito tempo. Essa consultoria que a gente costuma prestar, né, é justamente para entender o dia a dia do cliente. Então, é um cliente que ele gosta muito de cores, mas ele muda muito de ideia. Então, vamos pensar, de repente, na decoração, na pintura, em algo que seja mais fácil de ir modificando ao longo do tempo, que sempre vai combinando com esse móvel. Né? Porque é bem interessante, né? As pessoas, elas às vezes não entendem, acham que vou comprar e tal. Mas tem um monte de empresa assim que fechou. Um monte. Porque às vezes chega o cliente lá para nós também e aí vi um negócio na internet, vi um negócio em algum lugar. Eu ia perguntar isso para ti, mas eu não quis me atrever. Porque como é que vocês lidam com a tal da internet, nesse caso? Porque a gente precisa explicar para o cliente que existem coisas muito bonitas na internet, mas que eventualmente não funcionam. Vamos pensar uma época que tinha o pessoal que gostava muito de botar aquele gavetão no rodapé da cozinha para guardar vassoura. Tinha uma moda desse negócio. Aí a gente precisa pensar, né? A gente vai ter uma gaveta que vai ter pelo menos 1,40 m, né? Para colocar uma vassoura ali de uma forma confortável, 1,20 m, 1,40 m.
E aí a gente tem 2 corrediças. Isso é uma parte mais técnica do que a gente precisa passar para o cliente. Então nós temos 2 corrediças numa gaveta, que ela precisa ser sempre puxada bem pelo meio, para as corrediças virem juntas, né? A gente não vai ter um suporte tão grande de peso, porque vai ser uma gaveta muito longa. E funciona, a gente já fez, mas é uma coisa que a gente não tem como dar garantia desse produto. Porque em determinado momento a gente vai ter problema disso. Sem contar que, na cozinha tu precisa ter um recuo pro pé. E aí tu vai colocar aquela gaveta ali e vai ficar batendo naquela madeira ali na gaveta. É uma área molhada. Aí, respingou, virou alguma coisa no chão, é madeira. Por mais resistente à umidade que seja, ela não é resistente a ficar em contato com água direto, né? Então, são coisas que a gente não recomenda. Mas o cliente, não, eu quero, não tem problema, a gente faz, mas deixa bem pontuado para ele que não podemos dar garantia nesse material, né? Às vezes eu vejo que tem muita coisa na internet que é bem legal, mas quando chega não tem aquela qualidade, não tem como ter. Precisava... Impossível. Eu vejo muitos vídeos assim, né, dos marceneiros com ideias, ou das pessoas vindo com vídeos de ideias. Mas eu acho que seria bem interessante essas ideias 10 anos depois. Né? Porque funciona. Seria legal. No momento que faz, funciona. Mas e no dia a dia, na prática, né? Será que dá certo? Seria muito legal. Então, tudo que a gente pensa, a gente precisa pensar a longo prazo. É diferente de um ambiente comercial, por exemplo. Né? Hoje a gente trabalha tanto com móveis residenciais como comerciais. Quando a gente pensa no ambiente comercial, que geralmente, né, a gente faz determinadas trocas na loja, claro, a gente busca trabalhar com um mobiliário mais neutro porque a loja não está vendendo móveis, então o destaque precisa ser para o produto que a loja vende, né? Mas aí, às vezes, tem algumas novidades, algumas tendências que a gente sabe que daqui a pouco vão sair, mas que para um comércio é interessante, porque daqui a pouco o comércio também vai se renovar, né? Então, nesses casos, a gente costuma trabalhar com algumas coisas mais fortes, assim, né? Mais intensas. Então, o nosso bate-papo de hoje foi com a Marina, da Ideale, essa empresa incrível que fica aqui em Araranguá e proporciona para o cliente aquilo que nós bem falamos sempre, né? A confiança, o comprometimento, a agilidade e a segurança na entrega. Muito obrigada.